Queridos irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse que é o primeiro dia da semana, é bom começar a semana na presença de Deus, cultuando publicamente o nosso Deus e proclamando a sua grandeza. Louvado seja Deus por isso. Nós também queremos cumprimentar aqueles que acompanham pela internet e lembrar que a internet não substitui o culto presencial. E quando tiver oportunidade, procure se filiar a uma igreja local onde a palavra de Deus é pregada. Queridos irmãos, continuando a nossa série de exposições no livro de Êxodo, eu peço que vocês abram sua Bíblia agora no capítulo 7, do verso 14 até o verso 25, onde nós temos o relato da primeira praga de Deus sobre o Egito, que foi a transformação das águas do rio Nilo em sangue. Êxodo capítulo 7, de 14 a 25. Ouçamos a leitura. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Aqui é o relato, queridos, do primeiro sinal de juízo de Deus contra a terra do Egito. Nós vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos ajude a entender a passagem e aplicar aos nossos corações. Ó Deus, Tu és o Criador, e, portanto, Tu tens autoridade suprema sobre toda a Tua criação, e Tu podes manipular os elementos, transformá-los, usá-los, fundi-los, trazê-los à existência, conforme a palavra do Teu poder, porque Tu és o Criador. No princípio criaste os céus e a terra, tudo foi feito pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que esse texto representa para nós e de que maneira nós podemos aplicá-lo às nossas vidas, pois Tu és o mesmo, não mudaste, depois deste sinal feito há tantos anos passados. Ouve a nossa oração, abençoando-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deus havia ordenado a Moisés e a Arão que comparecessem diante do Faraó com a exigência de deixar o povo ir. A primeira vez que Moisés e Arão compareceram diante de Faraó, eles foram fazer um pedido para que o povo saísse 3 dias no deserto para adorar a Deus. Mas agora esse pedido não há mais, virou uma ordem
para que Faraó deixasse o povo sair em definitivo. Era como se Deus tivesse dado uma oportunidade a Faraó, 3 dias, mas ele recusou e agora a demanda de Deus aumenta. Ele quer que o seu povo saia, e saia em definitivo da terra do Egito. Quando Deus disse isso a Moisés e Arão, que fossem diante de Faraó exigir isso aí, ele avisou que endureceria o coração de Faraó. É interessante que a mesma palavra, deixa meu povo ir, que poderia quebrar o coração de Faraó, é a mesma palavra que vai endurecer o coração de Faraó, o que aponta para os mesmos efeitos que hoje o Evangelho tem. A mesma palavra do Evangelho, a mesma exposição da verdade de Deus, que é usada por Deus para quebrar os corações, iluminar as mentes, é usada também para endurecer e fazer com que o pecador permaneça na incredulidade do seu coração. Deus então avisou a ambos que era isso que ia acontecer. Faraó ficaria obstinado, não deixaria o povo ir. E Deus então apresentou a razão, foi isso que nós vimos na vez anterior. Deus endureceria o coração do rei porque queria mostrar o seu poder, sua glória e a sua majestade aos egípcios. Mostrar que ele era maior do que os deuses do Egito, mostrar que ele era maior do que Faraó e que ninguém pode resistir ao seu poder. Em outras palavras, Deus estava agindo como ele sempre agiu desde que ele criou o mundo, fazendo todas as coisas para a sua própria glória. Nós temos dito aqui que se eu buscar a minha glória, estarei cometendo um pecado muito grande, porque existem bilhões de pessoas semelhantes a mim e com certeza bilhões melhores do que eu em qualquer coisa que eu faço. Então, eu buscar a minha glória, eu querer me apresentar como sendo uma pessoa extraordinária, digna de atenção e de louvor, se constitui num pecado lamentável. Mas Deus buscar a sua própria glória não é pecaminoso, porque isso é próprio dele. Não há ninguém igual a ele. Ele é único. Não tem ninguém maior do que ele, não tem ninguém igual a ele. A distância entre ele e a sua criação é muito grande. Então, a razão intrínseca na natureza de Deus, pela qual ele faz todas as coisas, é buscar a sua glória, que a sua criação e as suas criaturas reconheçam quem ele é, se curvem diante dele e o adorem e o sirvam, maravilhados diante do seu ser, que é indescritível. É isso que Deus disse a Moisés e Arão: eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu quero mostrar a minha glória no Egito. E pela dureza dele, então, eu vou manifestar o meu poder. Então, eles conseguem uma audiência. Moisés tinha sido criado na corte do Faraó, ele sabia os procedimentos, o protocolo. Consegue uma audiência diante de Faraó, dos seus oficiais, dos sábios, e ali ele apresenta a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: deixa aí o meu povo. E Deus avisou a Moisés que Faraó poderia exigir um milagre. Então Deus disse a Moisés: leva aquela vara, a vara de pastor, aquela que se transformou em serpente lá no Monte Sinai, e quando ele pedir um milagre, você joga a vara na frente dele e dos oficiais, e a vara vai virar uma serpente outra vez. Isso vai servir de sinal para Faraó de que você não está sozinho, você não está falando por você, mas que há um Deus poderoso por detrás das suas palavras e que, portanto, Faraó deveria levar a sério o que você está dizendo. Então, aconteceu exatamente como Deus havia dito. Moisés e Arão compareceram diante do rei, e ali Arão realizou o milagre previsto, que foi a transformação de seu bordão numa serpente. Jogou o cajado lá na frente do rei e dos oficiais e virou uma cobra, virou uma serpente, né? Nós podemos imaginar aquela serpente que é típica do Egito, que se levanta, tem um capelo, tem um olho, né? Um desenho, e é extremamente agressiva, venenosa, chamada às vezes de cobra-rei também, exatamente por isso. Quem sabe foi isso aí que aconteceu, né? Todo mundo levou um susto,
Mas aí Faraó disse: espera aí. Aí chamou 2 bruxos chamados Janes e Jambres. E Janes e Jambres olharam assim e disseram: isso é fichinha, nós fazemos a mesma coisa. Aí jogaram as varas deles também no chão e viraram serpente também pelos poderes das trevas. Satanás tem poder para fazer um monte de coisa que a gente não imagina. Só que ninguém prestou atenção que a cobra-rei de Arão comeu as outras 2, né? Engoliu e palitou os dentes depois. Tranquilo, a cobra de Arão acabou com as 2 de Janes e Jambres e ninguém prestou atenção no que é que aquilo significava. Ou seja, Satanás nunca será maior do que Deus. Os poderes, a magia, o ocultismo, a bruxaria praticada no Egito não era capaz de competir com o poder de Deus. Mas Faraó viu aquilo e deve ter pensado: se os magos, se os meus bruxos conseguem fazer a mesma coisa, então é um truque de Moisés e de Arão, não tem Deus nenhum atrás deles, então eu não vou escutar o que eles estão dizendo. Endureceu o coração e os 2 tiveram que sair da audiência. É interessante que daqui para frente, quase todos os próximos encontros de Moisés e Arão com o rei é fora do palácio. Talvez porque a partir dali o rei proibiu a entrada de Moisés e de Arão no palácio. E o próximo encontro, como nós vamos ver agora, é às margens do rio Nilo. Lemos aqui então que o Senhor anuncia a primeira praga contra o Egito, do verso 14 ao verso 18. É muito importante a gente lembrar o que é que o rio Nilo e o que era o rio Nilo para o Egito e porque ele foi o primeiro a ser ferido por Deus. O Egito é um grande deserto, Ele é atravessado pelo rio Nilo, um rio caudaloso, bonito, águas claras, que transborda de vez em quando, e toda a vida do Egito depende do rio Nilo. O coração do Egito está no rio Nilo, porque dele procedem os meios necessários para a irrigação e a vida dos animais e dos próprios moradores do Egito. Por isso que o rio ele era visto como sagrado e como um deus até, com poderes extraordinários, porque ele dava a vida. Nessa viagem recente que nós fizemos ao Oriente Médio, e nós fomos até o Egito, e nós chegamos num local onde tinha o palácio da rainha Hatshepsut, que alguns dizem que era mãe de Moisés, mas não tem menor evidência arqueológica disso, e fica num morro, você sobe a escadaria, e lá de cima você consegue ver ao longe, né? É bem plano o Egito, e você consegue ver ao longe o rio Nilo passando. E aí você vê a diferença, ao redor do Nilo, tudo verdinho, vegetação, árvores, é uma coisa extraordinária. À medida que você vai olhando mais longe, o deserto seco, árido, cinza, sem vida, sem nada. Então não é à toa que os egípcios, eles tinham inclusive rituais de banho, não é? Agora que Moisés e Arão vão se encontrar com o faraó de manhã, era exatamente porque de manhã o rei saía com sua corte para um banho ritual. Aqui não é porque ele vai lá para tomar banho, né? Não. É um rito, algo religioso que ele vai fazer naquele rio que era considerado sagrado, a vida do Egito. Tudo isso é importante para a gente entender o peso do que é que vai acontecer aqui. Deus então ordena a Moisés que vá mais uma vez a Faraó. Verso 14, o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir, vá falar com Faraó, pela manhã, ele sairá às águas, ou seja, de manhã cedo ele iria lá para aquele banho ritual. Foi nesse costume que a filha de Faraó, alguns anos antes, encontrou Moisés, né? Ou Joaquim, segundo a tradição hebraica, era o nome hebraico de Moisés. Moisés é o nome egípcio dele, né? A mãe tinha colocado lá o cestinho no local que ela sabia que a filha de Faraó ia tomar aquele banho matinal, ritual, religioso. E quando ela vai lá, descobre um cestinho, né? E lá está o nosso querido Joaquim, protegido, esperando, quem sabe chorando, e ele vai ser adotado pela filha de Faraó. É nessa circunstância, então, que
Moisés deveria encontrar o rei. Verso 15: ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente. E diga a Faraó: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto, mas até agora você não quis me ouvir. A razão pela qual o Faraó não tinha escutado até agora é que ele estava obstinado. Você vê aqui uma combinação da soberania de Deus e da responsabilidade humana de uma maneira talvez mais clara em toda a Bíblia. Nós vamos ter cerca de 6 textos daqui para frente que diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e o mesmo número de textos dizendo que Faraó endureceu o seu coração. Então, Deus endurece quem se endurece. É isso que a Bíblia nos ensina, é Deus agindo, mas sem violar a disposição e as decisões das criaturas morais que Ele criou. No fim, Deus terá feito a sua vontade, mas Ele terá feito a sua vontade através da agência dos homens. Os homens tomaram decisões, fizeram escolhas, endureceram o seu coração, e no final era exatamente como Deus havia decretado antes da fundação do mundo, sem que Deus seja responsável pelo que os homens fazem. Tanto é que a Bíblia diz que é Faraó quem endurece o coração aqui. Ele é que está obstinado. Mas a revelação nos diz que Deus endurece o coração dele também. Então, isso aqui eu penso que é importante para nós lembrarmos, especialmente nós, reformados, calvinistas, que enfatizamos a soberania de Deus, de que a soberania de Deus em endurecer o coração, quebrantar o coração, iluminar o coração de quem Ele quer, não anula a sua responsabilidade de se converter, de se arrepender, de se humilhar diante de Deus, de largar os seus pecados e viver uma vida santa e reta diante de Deus. Também isso significa que você não deve ficar assim: eu vou esperar Deus tocar no meu coração para eu ler a Bíblia e orar. Vou esperar Deus tocar no meu coração para eu ir para o culto. Não. Se você deixar de ler sua Bíblia, se você deixar de orar, deixar de participar da comunhão dos santos, é responsabilidade sua e você está se privando daqueles meios de graça que Deus deixou. Deus endurece e o homem se endurece por si próprio. Ele faz isso porque Ele quer. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. É bom lembrarmos isso aqui. Muito bem. Moisés e Arão deviam então se encontrar com eles, que foi o que aconteceu. Só um detalhe aqui, geográfico, no Salmo 78, verso 12, se disse que esse encontro aconteceu no campo de Zoan. E os estudiosos aí nos dizem que o campo de Zoan era uma outra designação para o delta do Nilo, que era aquela região mais irrigada pelo Nilo, que era mais fértil e mais produtiva. E perto dali estava a região de Gósen, que é onde estava a comunidade dos hebreus. Então, tudo isso se dá no norte do Egito, no delta do rio, o rio irrigando tudo aquilo ali, uma região bastante fértil e produtiva. Foi o cenário desses acontecimentos extraordinários que nós vamos ver a partir daqui. Moisés e Arão devem ter morado lá, ou estavam em Gósen, ou estavam nessa região quando tudo isso aconteceu. E a saída do faraó e sua corte ao rio, nós já dissemos, era provavelmente para rituais religiosos, e ali Moisés se encontra com eles e avisa o que Deus diz. O Deus dos hebreus está dizendo: deixa meu povo ir. E aí então anuncia a primeira praga a partir do verso 17. Assim diz o Senhor: nisso você, Faraó, saberá que eu sou o Senhor. Isso aqui é Moisés e Arão falando com o Faraó na beira do rio. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Interessante que Deus se apresenta aqui como sendo o Deus dos hebreus, o Deus dos hebreus, o que para o rei da maior potência mundial daquela época soaria ridículo, né? Deus dos hebreus, os hebreus são meus escravos, que poder tem esse Deus? Se esse Deus fosse poderoso,
Por que o Senhor é poderoso? Por que o povo dele é meu escravo aqui? E eu posso fazer o que quiser com eles. Então, essa designação de Deus, o Deus dos hebreus, para Faraó, que comandava o maior exército do mundo da época, maior potência econômica e financeira, aquilo era ridículo, né? E quem é esse Deus? Deus dos hebreus, dos meus escravos. Se fosse o Deus da Babilônia, o Deus da Assíria, desse bando de pastores que está ali em Gósen, morando lá, que são escravos, trabalham na construção civil, cuidam do nosso gado, né? Mas é o Deus do seu povo, é o Deus dos humildes. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas humildes e aquelas que não são, para confundir as que são. E é assim que Deus age, rejeitando o orgulho, a arrogância humana e chamando aqueles que Ele quer para si e que geralmente para o mundo são vistos como nada, como sendo não importantes. A partir daí, então, Deus, através de Arão, falando com Moisés, Moisés falando com Arão, anuncia o que vai acontecer. A primeira praga que Deus ia mandar era sobre o rio. Você vai saber que eu sou Deus, os peixes vão morrer, etc. Deus anuncia que, ao transformar as águas belíssimas do Nilo em sangue, os efeitos seriam drásticos. Primeiro, os peixes iam morrer, acabou fonte de sustento ali dos egípcios. Eles viviam também da pescaria. Não teria água para beber, lembrando que e nem água para irrigar as plantações. Os egípcios tinham feito canais, eles tinham reservatórios, aquedutos, havia afluentes do rio Nilo que se espalhavam ali no delta. Tudo aquilo virou sangue, ia virar sangue, e os peixes iam ficar boiando e o rio ia cheirar mal, cheiro de peixe morto e cheiro de sangue, né? E os egípcios teriam nojo de beber a água do rio, que era o que eles faziam, né? Eles bebiam a água do rio, mas agora eles iam ter nojo, né? Olhando aqui, aquela coisa horrível, cheirando mal, e ninguém filmou isso não, né, que eu fiz, espero que não. Muito bem, faz um corte aí depois, por favor. Então, era essa praga que haveria de vir sobre o coração do Egito. A gente não tem ideia do que é que isso representa para os egípcios. Não tem ideia. Por causa da distância, o texto é muito estreito, né, muito compactado aqui, mas quando a gente lembra o que o Nilo representava para o Egito, então a gente começa a lembrar, a sentir o que de fato isso representou. E de fato aconteceu a partir do verso 19, o Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão, estenda sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, aqui é o Nilo e os seus afluentes, sobre os seus canais, aquedutos que tinham sido feitos para irrigar a terra, sobre todos os seus reservatórios, açudes, lagoas que eles tinham feito, e sobre todos os seus, para virarem sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra, os potes que eram feitos e usados no Egito, nas casas dos egípcios para armazenar a água do rio, que era água potável. Então, até a água na casa dos egípcios havia de virar sangue, como Deus havia dito. E no verso 20 nós lemos como de fato isso aconteceu. Moisés e Arão fizeram como Deus lhe havia ordenado. Arão levantou o bordão na frente de Faraó e seus oficiais, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Que juízo terrível de Deus! No futuro, o Filho de Deus iria transformar água em vinho, mas agora aquilo foi um ato de redenção, há um paralelo, não é? O mesmo Cristo pôde fazer, Jesus
podia fazer a mesma coisa que o Deus Criador dos céus e da terra podia fazer: transformar os elementos, pegar a água e transformar em outra coisa. Assim como Deus transformou em juízo a água do Nilo em sangue, séculos depois seu filho transformaria a água de potes, que estavam cheias de sangue aqui, lembra, né? Olha o paralelo. Ele transformaria em vinho pelo poder da sua palavra, mostrando que ele era Deus, que ele tinha os mesmos poderes do Deus Criador do céu e da terra. Quando Faraó viu o que tinha acontecido, nós lemos aí, ele resolveu chamar mais uma vez Janes e Jambres. Vão se acostumando com esses nomes que a gente vai ver Janes e Jambres em ação mais para frente. Talvez você esteja perguntando, mas de onde vem esse nome, né? Talvez você não esteve aqui na última vez. Janes e Jambres são nomeados por Paulo, na segunda carta a Timóteo, como sendo os dois feiticeiros principais que comandaram a equipe de bruxos do Egito para fazer a contrapartida dos milagres realizados por Moisés e por Arão. Há um detalhe que é importante aqui, que vai servir para nós daqui para frente, é que, embora o texto não diga, nós podemos imaginar que Deus fez a distinção entre seu povo e os egípcios, porque os hebreus estavam morando lá na terra. Eles também bebiam água do Nilo, eles também usavam a água para irrigar a plantação deles e para beberar o gado que eles tomavam conta. Será que a água dos hebreus, do povo de Deus, também virou sangue? É interessante ver o cuidado de Moisés aqui nas entrelinhas para dizer que essa praga pegou nos egípcios. Por exemplo, no verso 18, os egípcios terão nojo de beber água. No verso 21, os egípcios não podiam beber a água do rio. No verso 24, todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber. Então, o texto é cuidadoso em dizer que isso aconteceu com os egípcios, o que implica que com os hebreus não tinha acontecido isso aí, né? Eles podiam ainda botar o caneco dentro do pote, na marmita lá, né? E marmita não é outra coisa, tem outro, não esqueço o nome agora, aquela jarra gostosa de barro que sai uma água maravilhosa, depois vocês me dizem o nome. Podia meter ali o caneco e tirar aquela água friinha, geladinha, e não era sangue, enquanto que os egípcios não podiam fazer isso, não é? Vejam, entretanto, a misericórdia de Deus, no verso 24, todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois da água do rio não podiam beber. A misericórdia de Deus no meio do juízo. Todas as águas tinham virado sangue, mas os egípcios descobriram que se eles cavassem poços às margens do rio, eles encontrariam água. E foi isso que os sustentou durante os 7 dias que se passaram aqui, verso 24, 25. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Os egípcios conseguiram água, cavando poços ao lado do Nilo, sinal da misericórdia e da compaixão de Deus. Assim o nosso Deus, Ele manda o juízo, Ele derrama sua ira justa sobre os ímpios e pecadores, mas sempre com uma porta de oportunidade. Sempre com uma pitada de misericórdia. O único momento em que Deus não vai fazer isso é no dia do juízo final, quando Deus vai derramar sua ira sem limites, sem restrições, sem qualquer coisa parecida com misericórdia. Hoje em dia, quando Deus administra o que nós chamamos de males temporais, e que são os juízos temporais de Deus, Ele faz isso com uma dose de misericórdia. Ele permite uma grande peste sobre o mundo, mas ao mesmo tempo ajuda as pessoas a saber como lidar com ela ou como resolver a situação. Na misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, elas permanecem aqui nesse mundo, mesmo quando Ele exerce o seu juízo terrível de julgamento sobre os ímpios, como que se dissessem assim: eu sou Deus. Está muito claro que eu sou superior ao rio Nilo, eu sou maior do que Faraó, vocês estão em pecado,
eu estou julgando vocês pelas suas iniquidades, pela dureza do coração do rei de vocês, pelas maldades que vocês fizeram ao meu povo, porque vocês mataram as crianças do meu povo. Portanto, é justo o que eu estou fazendo com vocês, mas ainda há oportunidade para vocês se arrependerem. Ainda há oportunidade para vocês conhecerem a misericórdia de Deus, os poços de água diante do rio Nilo. Que expressão da misericórdia de Deus, não é? Aliás, no livro de Gênesis nós vimos que os poços cavados, tanto por Abraão, Isaque e Jacó, eram sempre locais de adoração, sempre locais que eram dedicados a Deus, porque ali Deus manifestava a sua misericórdia no meio de uma região seca, árida, e dando oportunidade para as pessoas. É o que acontece aqui também. Queridos, deixe-me partir aqui mais para o final. Apesar de tudo isso, o coração de Faraó permaneceu endurecido. Verso 22 diz que os magos do Egito fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Eu só não sei onde é que eles descobriram água fresca para fazer isso, né? Onde é que eles foram achar água limpa para poder transformar em sangue? Mas o texto não diz, talvez água tirada ali da beira do rio, né? Cavada. Mas eles pegaram um pouco de água e na frente de Faraó transformaram também em sangue. Aí Faraó disse, é um truque, é mais um truque. Só que permaneceu assim por 7 dias e Janes e Jambres não foram capazes de reverter. Porque se eles de fato tivessem poder real sobre a natureza, por que eles não reverteram, né? Essa é a razão porque está dito aqui que ficou 7 dias. E Janes e Jambres talvez esgotaram lá o manual de bruxaria que eles tinham para saber algum encantamento, invocar todos os deuses do Egito, desde Osíris até Ísis, tudo, invocaram tudo quanto era de Deus, mas durante 7 dias era sangue. Eles não conseguiram reverter, e durante esse tempo o coração de Faraó permaneceu endurecido, apesar da evidência clara de que esses 2 bruxos não eram concorrentes, não eram adversários do poder de Deus que fluía através daquela vara que Arão tinha na mão, comandado por Moisés. É muito claro que era Deus que estava dizendo, o Deus Supremo, deixa meu povo ir. O que é que Moisés queria ensinar? Partindo agora já para a conclusão. O que é que Moisés queria ensinar? Lembrando para todos, essas histórias foram o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados de os livros de Moisés, eles foram escritos durante aquele tempo de 40 anos em que aquela primeira geração de hebreus que saíram do Egito viveu no deserto. E agora, depois de 40 anos de peregrinação, aquela geração morreu, os seus filhos iriam herdar as promessas. E eles estavam às margens do rio Jordão, nas campinas de Moabe, acampados ali. No livro de Deuteronômio nós lemos, estas são as palavras de Moisés a todo Israel na planície de Moabe. E aí faz uma recapitulação, o livro de Deuteronômio, é por isso que é chamado de Deuteronômio. Uma segunda lei ou uma outra lei, ou seja, uma outra narrativa, é uma repetição praticamente de tudo que foi escrito de Gênesis até Números, até Números, e aí então é repetido em Deuteronômio. E Deuteronômio são as pregações de Moisés ao povo de Israel que ia entrar na terra prometida. E adivinhem, o que é que estava entre os hebreus e a terra prometida? O rio Jordão. E qual é o ponto todo dessa praga aqui, se nós podemos pensar? Era como se Moisés dissesse, gente, vocês estão vendo o rio aí, estão perguntando como é que a gente vai atravessar com mulheres e crianças, 1 milhão de pessoas, como é que nós vamos atravessar um rio que é caudaloso, um rio difícil? Resposta de Moisés, o mesmo Deus que feriu o rio Nilo, que tem poder e autoridade sobre as águas, é o mesmo Deus de vocês diante do rio Jordão. Ele vai abrir o rio Jordão e vocês vão passar.
através do rio. E foi o que aconteceu sob a liderança de Josué, não mais Moisés. Então, em primeiro lugar, eu penso que Moisés queria dizer ao povo, a segunda geração de hebreus que tinha saído do Egito, não temam diante desse obstáculo do rio. O nosso Deus é o Deus das águas, dos montes, dos vales, do céu, do sol, da lua, das estrelas, dos animais, da vida, do cosmos. Ele é o Criador de todas as coisas. Isso aí não é nada, porque Ele já mostrou que Ele é Deus sobre toda a sua criação. Eu penso que Moisés também queria mostrar por que é que Deus havia castigado o Egito tão duramente, 7 dias de sangue por tudo quanto era lugar. Alguns de vocês, né, quando corta o dedo, né, sai uma gotinha de sangue, ai meu Deus, começa a chorar, tem nojo, não consegue ver. Gente que vai tirar sangue, eu sei porque eu vou tirar de vez em quando, aí de vez em quando eu vejo só do lado assim vizinho, né? Eu estou tirando sangue aqui, aí tem gente tirando aqui, gente tirando ali, só ouço os gritos, né? Ai meu Deus, ai, socorro, não gosto, não posso ver sangue, né? Agora imagina sangue 7 dias em todo lugar do Egito. Essa foi a grandeza da primeira praga. Moisés queria mostrar por que Deus agiu de maneira tão dura contra o Egito. É por conta da obstinação, da dureza do rei, que apesar de todas as evidências que Deus havia dado, ele continuava, como diz aqui no verso 14, o coração de Faraó está obstinado. É a lição que Moisés queria ensinar aos filhos de Israel. Vocês viram durante 40 anos as maravilhas que eu fiz aos seus pais e a vocês. Tirei água da rocha, mandei pão do céu, mandei codornizes e uma série de outros milagres que Deus realizou durante aqueles 40 anos. Então, era como se Moisés dissesse para os israelitas: não sejam como Faraó. Não endureçam o coração de vocês diante de todas as maravilhas que vocês viram, mas obedeçam ao Senhor, seu Deus, porque Ele é Senhor Todo-Poderoso sobre todas as coisas e Ele pode fazer o que quiser. Para nós, o que é que esse texto antigo significa? Nós somos os herdeiros dos hebreus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 2, diz que judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão é a que é do coração e não da carne. E diz também que os que creem são herdeiros do crente Abraão. Nós somos o Israel de Deus, é o mesmo povo. Nós somos descendentes desse povo antigo, muito antigo. Fazemos parte da igreja. Eu estou evitando usar a palavra igreja até agora, vou usar. Nós fazemos parte da igreja de Deus que existe desde a criação do mundo. Somos herdeiros. Temos a mesma aliança de Deus conosco, agora muito mais clara, selada no sangue de Jesus. Selada no sangue de Jesus. Herdeiros das mesmas promessas, da vida eterna, da salvação, da ressurreição, do novo mundo, da reconstrução de tudo que está perdido, manchado pelo pecado. É o mesmo Deus, e é por isso que nós podemos fazer aplicações. É por isso que o apóstolo Paulo diz: tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para nós que estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. E é por isso que ele diz também: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, educação, para que o homem de Deus seja perfeito para toda boa obra. E é por isso que nós podemos pegar um texto como esse e trazê-lo para cá. Para começar, a compaixão de Deus é o mesmo Deus. Se você incorrer no juízo de Deus porque você pecou, você desobedeceu a Deus, você está vivendo uma vida dupla, a mão de Deus começou a pesar na sua vida, o castigo de Deus está vindo até você. Lembre que enquanto o Nilo virou sangue, tinha poços de água. Há um Deus que é misericordioso e diz: eu não abandonei você. Você está debaixo do meu juízo por conta dos seus pecados, da sua desobediência, mas há perdão, há misericórdia. O nosso Deus é rico em perdoar. E Ele não despreza o coração contrito. Eu não sei que pecado você cometeu, ou quantas vezes você tem cometido, e em que situação você vive. Mas qualquer que seja, você pode vir beber dos poços da graça de Deus
cavado e oferecido às margens do rio do juízo. Você pode fazer isso, qualquer que seja a sua situação. Outra coisa que nós aprendemos, que o nosso Deus é Senhor sobre tudo e todos, sobre toda a criação. Não tema, não tema. Você é filho do dono de tudo. Você é filho do dono de tudo. E Ele pode todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Não há nada que esteja além do poder dEle. Ele não é limitado por absolutamente nada da sua criação. Ele faz o que Ele quer. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Por isso, você deve se curvar diante dEle. Como nós temos dito aqui, eu não me dobraria, eu não daria o meu coração a nenhum outro Deus que não fosse esse, o Criador dos céus e da terra, que interfere, que muda as coisas, a criação, tudo lhe obedece. É a esse Deus que eu me dobro e entrego o meu coração e a minha vida. Menos do que isso, não. Menos do que isso, não. Esse é o Deus que é ensinado na Bíblia, que é apresentado nas Escrituras Sagradas. Terceira coisa que eu queria lembrar aqui para nós é a realidade dos poderes das trevas. Falsos profetas, como Janes e Jambres, continuam a existir. A igreja de Deus faz alguma coisa, os falsos profetas imitam. Os poderes das trevas são reais. O erro, o engano, a tentativa de fazer com que as coisas pareçam de Deus quando na verdade são mentirosas, as seitas, o erro religioso, falsos sinais e prodígios realizados nessas igrejas. Existem poderes ocultos capazes de imitar a Deus. As pessoas ficam às vezes com medo de provocar o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo. Queridos, repito, os únicos milagres que eu tenho a obrigação de receber sem questionar são esses aqui. Isso aqui eu recebo sem questionar nenhum deles. Para mim, tudo que está aqui aconteceu exatamente. Mas fora disso aqui, se você chegar para me relatar que você viu um sinal, um prodígio, uma coisa acontecer, tomou um chá de véu e você ficou curado com o chá do véu que você tomou, eu me reservo o direito de questionar. E não estou blasfemando contra o Espírito Santo, estou fazendo aquilo que a Bíblia diz: provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. E Jesus disse que virão falsos profetas fazendo sinais e prodígios capazes de enganar, se possível, os próprios eleitos. Poderes das trevas são reais, o engano é real. E nós precisamos estar conscientes disso, que às vezes parece muito com as coisas de Deus. Como é que eu vou saber a diferença? Estude a palavra de Deus, peça que Deus lhe oriente, leia esse livro, aprenda a sua revelação, veja quem Deus é, se submeta humildemente ao que Ele está dizendo, para que você possa ficar livre do erro, seguir a verdade de Deus aqui. A quarta lição que eu poderia tirar para nós aqui, é o valor relativo dos sinais para convencer o incrédulo. Vocês não me entendam mal, eu creio que Deus pode fazer milagres. Deus pode levantar um morto, Deus pode dar luz aos cegos, Deus pode curar uma pessoa com síndrome de Down, uma criança. Deus pode fazer isso, se Deus quiser fazer. Ele é poderoso para fazer isso aí, e eu não tenho menor dúvida disso. Mas por maior que seja o sinal, o prodígio e a maravilha que Deus faça, ainda assim, em si, é insuficiente para convencer o coração do incrédulo. Faraó que o diga. O episódio da cobra, serpente que virou cobra, as águas do seu sagrado rio virando sangue, nada disso demoveu Faraó da sua incredulidade. Você pode fazer sinais e prodígios diante do incrédulo, ele vai achar uma outra explicação. Ele vai dizer que foi o Deus dele que fez, ele vai dizer que é mentira, como os críticos da Bíblia. Eles olham para os sinais e prodígios que estão registrados aqui e dizem: isso aqui foi tudo invenção, papel cabe tudo. Cabe inclusive a crítica deles, né? Papel cabe tudo. Você pode apresentar sinais, prodígios, maravilhas, evidências claras da existência de Deus, da sua misericórdia, da existência de Cristo que Ele fez na cruz, e ainda assim
se Deus não tocar no coração, se Deus não abrir os olhos, se Deus não mover o coração, o incrédulo não vai se demover da sua incredulidade, ainda que ele veja as águas da sua casa se transformarem em sangue. Por isso é necessário pregação da palavra no poder do Espírito Santo. A última coisa que eu queria trazer para nós aqui, eu queria ver isso que acontece aqui à luz do quadro maior. Isso é o começo de uma série de juízos de Deus sobre a terra do Egito, para deixar o seu povo, os hebreus, saírem. Por que é que Deus fez isso? Essas pragas, elas são o que nós chamamos de intervenções sobrenaturais de Deus na história, ou ainda atos redentores na história da salvação. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus, o que é que Deus fez para salvar o seu povo. E ele fez isso, essa é a primeira de uma série de 10, ele fez isso com o objetivo de tirar da terra do Egito um povo que era descendente de um homem a quem ele tinha prometido dar uma terra e de cuja descendência viria aquele que seria o Salvador de todo o mundo, em quem seriam benditas todas as nações. Eu estou dizendo isso porque Deus faz todas as coisas para a sua glória e Ele é glorificado no seu Filho Jesus Cristo. Tudo isso faz parte do plano eterno de Deus, preparando o mundo e o seu próprio povo para a chegada do menino que nasceu em Belém, filho de Maria, que é o Salvador do mundo. Tudo isso prepara o mundo, prepara a igreja para a chegada do Salvador. É tudo a respeito de Cristo. De outra forma, Deus não teria feito isso. É tudo a respeito do Filho dele que haveria de vir e nos dar a verdadeira libertação. Eu espero que você entenda isso. O que ser cristão é ter essa visão de mundo, é entender a história dessa perspectiva e saber que ela se centra na pessoa de Jesus, que agora, depois de ter morrido pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus no trono do universo, onde Ele comanda a história até a sua consumação. Amém?